obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque estamos na Tua casa agora, para a segunda hora, Te adorar neste culto divino. Como pedimos aqui, Senhor Deus, queremos a Tua presença, queremos sentir o Senhor mais próximo de nós, porque esse é o momento onde nós ofertamos, através dos nossos bens materiais que o Senhor nos concedeu, ofertamos através do nosso louvor. É o momento em que nós entregamos a nossa vida a Ti. É um culto divino ao Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa nos abençoar, assim como abençoa as nossas famílias que não estão aqui presentes. Agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Deus está muito feliz, que a casa dele está cheia. E também a gente também está feliz por causa de muitas visitas aqui. Sejam bem-vindos à casa de Deus, né? Para iniciarmos nosso hino, nosso culto divino, cantaremos o hino de 152. Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Sinais que chama os crentes, a batalha já soou. Na sua frente, no seu povo, multidões já conquistou. Inimigo e gente nada seu furor pretendia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizados as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os reinos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. De joelhos, vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, Pai Todo-Poderoso, soberano do universo, nosso Deus Criador e Redentor, a Ti, Senhor, seja todo o poder, a honra e a glória. Obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, privilégio de estarmos aqui hoje reunidos na Tua casa para podermos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Seja, Senhor, pela Tua mensagem de hoje, que seja feita a Sua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Santifica os Teus propósitos, Senhor, nos nossos corações. E que possamos, Senhor, ser uma luz, a levar, Senhor, a Tua mensagem, o Evangelho da salvação para os que não Te conhecem. Que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, Senhor. Dá-nos força e poder para vencermos todo o mal e capacita-nos, Senhor. Seja por cada um de nós
e que seja sempre feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Tudo nós te pedimos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, no momento, teremos o vídeo do Provai Vide. Provai e vede, história de hoje. Pioneiros do Senhor. Sou Luiz Gonzalez e vivo na cidade de Quines, na província de São Luís, Argentina, há 19 anos. Sou muito feliz aqui na minha casa. Eu gosto muito de cuidar da minha parreira, sempre tento podá-la e não há tempo para todas as coisas. Também cuido do meu jardim e eu gosto muito de ver as rosas, as plantinhas que minha esposa coloca e também dos meus animais domésticos, dos quais eu gosto muito. Ela é a minha esposa Nelly e viemos de Mendonça há 19 anos aqui para Quines, província de São Luís. E quando chegamos nesse lugar não havia nenhum adventista, portanto somos pioneiros por aqui. A minha cidade é um lugar muito tranquilo. Aqui há uns 15 mil habitantes aproximadamente e a agricultura é a base da economia local. Esta é minha profissão, trabalho com funilaria e pintura. É isso que me permite subsistir junto com minha esposa. Paralelo a isso, 3 anos atrás, eu tive uma nova experiência com Deus que quero contar a vocês. Quando chegamos nesse lugar e fomos à rádio para fazer um anúncio para convocar todos os adventistas que houvessem aqui. Mas, para nossa surpresa, o que realmente não esperávamos, não havia nenhum adventista. Esse dia foi muito doloroso para nós, e ao ponto de algumas pessoas orarem e jejuarem para que nós voltássemos a Mendonça. Pela graça de Deus, perseveramos e, com o tempo, os frutos vieram. E, como igreja, decidimos ser fiéis desde o princípio nos pactos, ofertas e dízimos. Além de consertar e pintar os veículos dos meus clientes, comecei a comprar carros antigos para restaurá-los e depois vendê-los. Do lucro das vendas, decidimos destinar uma boa parte para o nosso desafio de evangelismo do nosso campo. E Deus tem nos abençoado. Já vendemos 5 carros. Esse templo é o resultado da fidelidade dos irmãos através dos pactos e ofertas que os irmãos têm feito com muito sacrifício e amor. E todos os sábados nos reunimos aqui para louvar a Deus. Hoje a igreja está vazia porque não é dia de reunião, mas graças a Deus, a cada sábado juntamos 50 irmãos louvando a Deus com toda a nossa mente e coração. E esta também é outra bênção, o rádio que adquirimos através dos pactos e das ofertas que os irmãos também têm feito com muito amor. Ele permite que a população nos escute e também a proclamação a outros povoados vizinhos. Uma bênção de Deus. Aqui é o terreno da igreja, onde temos a antena de transmissão e que é uma bênção de Deus. Mas nem tudo termina aqui. Na realidade, tem muito mais tecnologia. Temos a antena via satélite, que nos permite captar o sinal da Novo Tempo, onde os irmãos podem se fortalecer através da grande esperança. Durante todo esse tempo, nunca deixamos de buscar a Deus cada dia. Todas as manhãs eu leio a Bíblia e, para poder meditar melhor em seu conteúdo, eu a estou escrevendo com as minhas próprias mãos. Quando viemos a esse lugar, Deus colocou em minha esposa e em mim o desejo de servir. Na realidade, toda a vida tem sido para nós uma vida de serviço, mas Deus tem nos abençoado grandemente.
Quando chegamos a esse lugar, viemos em uma caminhonete, trazendo tudo o que realmente tínhamos. Hoje, se tivéssemos que retornar, precisaríamos de 2 caminhões. Que maravilhoso nosso Deus tem sido conosco. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oramos. Grandioso Pai que está nos céus, aqui mais uma vez, Senhor, estamos diante do Teu trono para Te agradecer também pelas ofertas e dízimos, Senhor, que são devolvidos a Ti. E que esses, Senhor, possas levar a outras pessoas o conhecimento da verdade através de rádios e televisão e comunicações, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu cuida de cada um de nós. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor dirija, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Te suplicamos, ó Pai, por estes favores, por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Agora teremos um momento infantil com a irmã Fabiana. Ah, os meus alunos. Só tem os meus alunos. Só ele diferente. Então, a tia vai contar a história de Tiaguinho. Tiago. Ah, tá traduzindo. E Tiaguinho, ele era um menino muito... Assim, ele era muito amigo, né? Ele gostava muito de fazer amizade. Mas certo dia, o seu melhor amigo fez uma coisa muito ruim para ele. E ele estava muito bravo, muito chateado. E ele chegou em casa e falou assim: papai, ai, o Pedrinho fez uma coisa muito má para mim. Eu quero descontar. Eu quero devolver o que ele fez para mim. Eu quero fazer em dobro para ele. Aí o papai falou assim: como que eu vou aconselhar esse meu filho? Ah, já sei, eu tive uma ideia. Aí o papai foi lá no Brasil, tem quintal assim, e tem, como é que fala? Varal, de estender roupa. E um quintal enorme. Ele pegou assim no varal e colocou um lençol branco. E falou assim: então tá bom, Tiaguinho, vamos fazer o seguinte. Antes de você descontar essa coisa ruim que o seu amigo te fez, vamos fazer assim.
Sabe aquele lençol branco? Ele ficou um pouco assim distante, como se fosse de mim até o Flávio. Você vai pegar, você sabe o que é carvão? Quando a gente faz churrasco, a gente põe carvão, assim, aquele negócio preto, assim, que se você pega, fica tudo sujo. Você vai pegar o carvão, papai deu uma caixa de carvão assim cheia, e vai pegar e vai jogar no lençol. E ele falou, tá bom. E você imagina que aquele lençol seja o Pedrinho. Então você joga com muita força, como se fosse acertar o Pedrinho. Ele falou, tá bom, tá bom. Ele ficou todo feliz. Ai, vou fazer. E ele foi, pegou um carvão e apontou e jogou. Ai, mas o Thiaguinho era muito fraco, não chegou no lençol. Aí ele falou assim, não, tem que jogar mais forte, mais forte. E ele foi e pegou. O papai falou assim, eu vou lá dentro, quando você terminar, você me chama para o papai ver o que aconteceu, tá bom? Ele falou, tá bom. E aí ele foi. E ele ficou treinando, e jogou. E acabou toda a caixa do carvão. Mas ele ficou feliz, porque ele tinha acertado 5 carvão no Pedrinho, que era o lençol. E ele foi todo feliz. Ai, papai, vem ver. O lençol tá todo sujo. Vem ver só. E aí o papai foi lá ver. Nossa, aí tinha só uns pinguinhos pretos assim no lençol, né? E aí o papai disse, nossa, você acertou mesmo, que legal. Agora vem aqui, vamos lá no espelho. Aí ele foi no espelho, o papai falou assim, olha você. Ele estava todo preto, o rosto dele, porque ele ficava tão cansado, ele fazia assim, e limpava na roupa, e ele estava todo preto. Aí o papai disse assim, filho, quem está mais sujo, o lençol ou você? Aí o Thiaguinho olhou assim, sou eu, papai. E ele diz assim, quando a gente quer fazer maldade para os outros, ou fica com raiva, fica assim, guardando rancor, o que prejudica mais? É a gente mesmo. Então a gente nunca deve devolver o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Então, essa é a historinha de hoje. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos cantar uma música. Chama Entrega. Essa música ela é muito bonita porque ela é, na verdade, também uma oração, né? E nesse momento que a gente vai cantar, que você possa realmente se entregar a Deus de todo o seu coração, seus pensamentos, o seu ser, os seus bens, tudo que você tem. Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer,
Amém. Realmente essa canção é uma oração. Não sei se você teve a oportunidade, se você fez, entregou o teu coração a Jesus. Irmãos, esta manhã eu gostaria de fazer algo um pouco diferente com os irmãos, com os nossos amigos visitantes. Eu quero que você que está visitando hoje a igreja de Toyota, se é pela primeira, se é pela segunda, terceira vez, mas se você é visitante, eu quero que você fique sabendo que o motivo pelo qual essa igreja existe é você. Você sabia disso? A Igreja Adventista do Sétimo Dia existe por causa das visitas. Não sei se vocês perceberam, os irmãos aqui, quase todos que vieram dar boas-vindas, falaram alguma coisa aqui. Não sei se vocês perceberam, vocês visitas. Quase todos que vieram aqui agradeceram. Nossa, a igreja está cheia. Vocês perceberam isso? Nós ficamos muito felizes pela presença de vocês. Vocês são a razão da nossa existência. Vocês são muito especiais para nós. Vocês são amigos nossos. E eu gostaria de expressar isso para vocês. Por isso que eu estou fazendo isso. Vocês são especiais. Tá bom? Me perdoe de não poder falar o nome de todos, porque alguns nomes são diferentes, mas estou olhando para todos vocês e vocês são especiais para nós. Tá bom? E em virtude disso, eu escolhi uma mensagem para você que está nos visitando. Se é pela primeira, pela segunda, terceira vez, a mensagem é para você. Mas os outros também poderão ouvir a mensagem, tá bom? A mensagem é para vocês também. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Entenda isso. Tudo que você lê na Bíblia, irmãos, olha, tudo que você lê na Bíblia não é em vão. Sempre tem um objetivo. E para isso eu quero convidar vocês todos agora, todos vão participar agora, a pegar a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, segura desse jeito aqui. Eu vou pedir para o Flávio tirar uma foto. Eu ainda não fiz isso, eu esperei esse momento final do nosso projeto. Talvez você que está nos visitando hoje é fruto de um convite. Um convite que, por trás desse convite, teve muitas outras coisas. Nós estamos participando de um projeto chamado 21 Dias de Poder. E talvez você está nos visitando porque um dos nossos irmãos aqui te convidou, esteve orando por você durante esses 21 dias. E hoje ele te convidou e você veio aqui. Você talvez seja fruto desse projeto. Eu quero convidar todos vocês a levantar sua Bíblia assim. Pega aí. Se você não estiver com a Bíblia aí, vou pedir para o nosso irmão ali, Léo. Acho que todos tenham, né? Você pode trazer aqui para a nossa visita, por favor? Uma Bíblia. Segure a Bíblia assim. Segure, por favor. Segura. Aí eu quero que vocês repitam comigo. Quero que vocês repitam comigo. Os nossos irmãos aqui do inglês podem repetir em português. Você diga para eles, repitam em português, me acompanhem. Todos, por favor. Segure a Bíblia assim. Todos. Vocês vão dizer comigo. Eu creio que esse livro é a palavra de Deus, revelada, aqui escrita por homens, mas que contém a palavra de Deus. E por meio de estudo da palavra de Deus, eu posso conhecer a sua vontade para a minha vida. Bom, agora vocês disseram isso, agora só vão dizer essa última palavra aqueles que crerem realmente. Tá bom? Eu creio. Eu creio. Se você disse eu creio, se você crê, amém por isso. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos estudar a respeito da palavra de Deus essa manhã. Nós vamos aprender algumas coisas que talvez já aprendemos. Então assim recapitularemos. Mas vamos entender algumas coisas na palavra de Deus que é importante para a minha vida, para a sua vida. Coisas a respeito do nosso futuro. Coisas a respeito da nossa salvação, da nossa perdição. Irmãos, nós vamos fazer uma coisa aqui muito importante agora. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus é algo muito importante.
Muito importante. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, você, antes de ler qualquer coisa, feche os olhos e ore a Deus. E faça uma oração parecida com essa que eu vou fazer. Feche seus olhos aí. Querido Pai que estás nos céus, a tua palavra vai ser aberta agora. O Senhor que inspirou homens no passado a escrever esse livro tão maravilhoso que fala a respeito da sua vontade vai ser lida agora. Por favor, Senhor Deus, ilumine a minha mente, meu coração, para que eu possa entender o que o Senhor quer falar para mim nesse momento. Para que eu possa passar aos nossos amigos aqui presentes, para que eles também possam entender o que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabia que a palavra de Deus é um conjunto de livros, né? Existem vários livros dentro da Bíblia. O primeiro livro, por exemplo, é o livro de Gênesis. A Bíblia vai de Gênesis ao Apocalipse. Talvez isso não é novidade para alguns aqui. Acredito que para a maioria isso não é novidade, né? Mas tem uma coisa interessante dentro desse livro, desse conjunto de livros, de Gênesis e Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia, de Gênesis principalmente, que no caso é o primeiro livro da Bíblia, ele contém um relato de um mundo perfeito nos seus 2 primeiros capítulos, o relato da criação, um mundo perfeito, ali o jardim do Éden, Adão e Eva, seres que não havia pecado ainda. Porém, no capítulo 3, nós encontramos um problema, um conflito. E os 3 últimos capítulos da Bíblia, o livro de Apocalipse, nós também encontramos 3 capítulos que se correlacionam com os 3 capítulos de Gênesis. Os capítulos 20, 21 e 22, nós encontramos nos 2 últimos capítulos um mundo perfeito e no capítulo 20, a prisão de Satanás, a eliminação do mal. Veja, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos um capítulo onde nós vemos a entrada do pecado no mundo, ou seja, o problema do pecado com o ser humano. No capítulo 20 de Apocalipse, nós encontramos a eliminação desse problema e um mundo perfeito que foi contaminado por conta da entrada do pecado lá em Gênesis capítulo 3. Por que essas coisas aconteceram? Veja, dentro desse meio entre Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, nós encontramos um conflito, uma história. Nós vemos as histórias de alguns homens, de algumas mulheres, como por exemplo Ruth, Abraão, Jacó, José, Jesus Cristo, Pedro, Paulo. Algumas coisas que aconteceram só para explicar o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22. O porquê que essas coisas aconteceram, o que isso tem a ver comigo e com você. O que eu preciso fazer para ter, alguns aqui podem até saber o que eu vou dizer, sucesso espiritual aqui nessa terra e não errar como algumas pessoas que dentro desse livro que contém essa história de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, erraram. O que eu preciso fazer? O que está em jogo? Qual é o objetivo da minha existência? Você já parou para pensar o porquê que você existe? Eu, quando era pequeno, eu tinha ali meus 5, 6 anos de idade, acho que é aquela fase onde nós começamos a descobrir as coisas da vida, onde nós aprendemos a ler, aprendemos a fazer as nossas escolhas, aprendemos a ter gosto pelas coisas. Eu, por exemplo, até hoje, eu vou dizer isso, mas se eu for almoçar na casa de vocês, por favor, não leve em consideração isso. Tá bom, irmã Graça? Irmã Graça cozinha muito bem, irmã. Tá? Até hoje, minha mãe briga comigo para eu comer cebola. Eu vou explicar, mas peraí, eu vou explicar. Até hoje, eu não gosto de cebola. Porém, agora venha. Porém, eu como cebola. Veja só. Desde os meus 6 anos de idade, quando eu era pequeno, eu comecei a pegar gosto por algumas coisas. Você também. Até hoje, faz tempo nada, faz poucos anos. Até hoje eu não gosto, mas eu como cebola. Por que eu como cebola? Porque eu sei que cebola é bom para a saúde. Né? Ela ajuda no sangue, ajuda no nosso sistema imunológico, é muito bom. E por isso eu como. E eu sei fazer coisas com cebola que eu gosto de comer. Uma salada com grão de bico e cebola e tomate é maravilhoso. Né? Você tem que saber fazer as coisas acontecer. E eu gosto. Entende? Mas
quando eu era pequeno, irmãos, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu comecei a pensar algumas coisas a respeito da minha vida. A respeito de cebola, a respeito de algumas coisas, a respeito de Deus, a respeito de estudar. Uma das coisas que eu pensava quando eu era pequeno, hoje eu não penso mais, porque eu já entendi. Eu pensava assim, qual é o motivo pelo qual eu existo? Como isso se deu? Não sei se você já parou para pensar nisso, nesse ponto. Ah, tudo bem, não, mas Deus criou você. Mas como Deus criou? Eu não vi Ele me criando. Como é que é esse negócio? Não, eu não vim da barriga da minha mãe, mas por que eu existo? Será que haveria a possibilidade de eu não existir? Só existindo para saber. Mas você já parou para pensar bem qual é o motivo da sua existência? Qual a finalidade de nascer, crescer, viver e morrer? Alguns vivem, né? 50, 100 anos, 90 anos, outros 20, 30, 15, 2 anos. Qual é o motivo disso? Qual o objetivo disso? Por que você existe? Por que existe a Bíblia? Por que existem histórias na Bíblia de pessoas que tiveram sucesso, de pessoas que tiveram fracassos? Você já parou para pensar nisso? O motivo da sua existência? Já parou para pensar nesse texto bíblico aqui, ó? Abre aí tua Bíblia em João 3,16. Eu acho que muitos conhecem, mas eu gosto de ler esse texto bíblico. O negócio está vivo aqui, irmãos, ó. João 3,16. Você já parou para pensar no o que significa isso? João 3,16 diz assim, ó. O discípulo amado diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já parou para pensar nesse texto bíblico? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito único. Você já parou para pensar nisso? Pensa aí, tenta imaginar, Deus, um ser lá em cima, pensa aí, se você já assistiu desenhos, filmes que tem a imagem de Deus como um senhor velho, de barba, com a coroa na cabeça, pensa nisso, pode ser isso mesmo. Pensa numa figura de Deus. Pensa aí, imagina, Deus lá no céu dando o seu filho para morrer por você. Se você nunca pensou, pensa aí. Agora tenta imaginar o objetivo disso. Sabe, a que conclusão eu chego? Que eu sou muito importante para Deus. Para Deus dar o seu filho por mim, para mim, ter vida, eu tenho que ser muito importante. Quando eu era pequeno, vou voltar à minha história, pensando sobre essas coisas, por que eu vi eu existir, eu me deparei com esse texto bíblico. Eu li pequeno, 6 anos de idade, não faz muito tempo não. 6 anos de idade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim, para que eu tenha vida eterna. Realmente, eu sou muito importante para Deus, e é por isso, por ser muito importante para Deus, eu estou aqui neste mundo. E você também está neste mundo, você está aqui nessa igreja, você está aqui nesse país, nessa cidade, nesta província, neste lugar, porque você é muito importante para Deus. Porque senão Ele não teria dado o seu Filho único para morrer por você. O objetivo da sua existência é porque você é algo muito precioso para Deus. Você é um filho de Deus. Mas só tem um problema. Um problema muito importante. O final do texto diz assim, para todo aquele que nele... Graças a Deus, quando eu tinha 6 anos, eu já estava crendo. Aí eu me deparei, nossa, eu estou dentro desse negócio aí. E para aqueles que não creem? Qual o objetivo da existência? Nenhum. Para aqueles que não creem em Deus, não creem que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por você, para aqueles que não creem nisso, não tem objetivo nenhum a sua existência. Por que eu digo isso? Todos nós, seres humanos, temos um vazio.
Você já ouviu falar sobre isso? Todos nós temos um vazio. Que dinheiro, carro, casa, mulher, filhos, profissão, ouro nenhum pode suprir, pode preencher. Nada, nadinha pode, nada, não tem nada. Nada do que você pode fazer, pode ter, pode possuir, preenche esse vazio a não ser Deus. Todos nós temos um vazio. Sabe por que nós temos esse vazio? Lá em Gênesis diz assim que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Ou seja, Deus é o nosso Criador. Então, por natureza, nós temos esse vazio, nós temos a necessidade de sermos preenchidos por Deus. Entende? Então, se você não crê que você é importante para Deus, que Ele deu a vida por você, você não tem objetivo, você não tem nenhum objetivo da sua existência, não tem motivo para existir. Agora, se você crê e dá valor a esse vazio que você tem, você é muito importante para você mesmo. Não estou dizendo, irmãos, que para as pessoas que não creem, Deus não as tem como importante. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você não crê, para você mesmo, você não tem importância nenhuma. É isso que eu estou dizendo. Aí você pode me dizer assim, não, embora eu não creia, eu já me deparei com um ateu. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu estava num processo de fazer vestibular para a faculdade. Né? Aí eu fiz vários vestibulares. Fiz vestibular para teologia, que é o que eu curso hoje, vestibular para direito, para engenharia, administração. Foram 5, engenharia, administração, direito, publicidade e propaganda. Rapaz, não, eu prestei vestibular, né? Porém, prestar é uma coisa, agora passar é outra, né? Tem coisas diferentes aí nesse meio. Foi teologia, administração, engenharia, publicidade, propaganda e sistema de informação. Eu prestei. No direito, quando eu fui prestar vestibular para direito, encontrei homens lá, pessoas ateias, né? Pessoas que não acreditavam em Deus. Né? Aí eu disse assim para nós conversamos, né? Conversando, eles falaram assim, perguntando, né? sobre a vida, contato, né? E aí, quantos vestibulares você já fez? Perguntou para o outro, eu estava participando da conversa, eu falei assim, não, eu fiz 7 vestibulares para medicina, engenharia, química, biologia, tal. Eu falei, tá, não tiver esse negócio. Aí vieram olhar para mim e perguntaram assim, e você, quantos vestibulares? Ah, isso aqui é meu terceiro, eu estava fazendo o terceiro, né? Terceiro vestibular, quais que você já fez? Ah, fiz outros 2, administração e teologia. Teologia? Você crê em Deus? Que negócio é esse? Eu disse, eu creio em Deus. Aí eu comecei a falar isso para eles, que eu estou falando para você, eu comecei a falar para eles. Aí um desses ateus, agora eu vou entrar na história, disse assim para mim, embora você diga para mim que eu tenho um vazio e que para mim mesmo, se eu não acreditar em Deus, eu para mim mesmo, como eu disse para vocês, você não é importante, você não tem importância, você não tem um objetivo, eu tenho sim. Porque eu realizo as minhas conquistas, eu alcanço as minhas vitórias. Aí sabe o que eu disse para ele, eu olhei bem nos olhos deles e disse assim, se você crê dessa forma como ele crê, eu vou dizer para você também. Embora você alcance essas vitórias, essas conquistas, um dia elas vão acabar. E você vai para o pó da terra e não vai ressuscitar. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele assim, você não vai ter vida eterna, meu filho. Acaba para você. Agora, quem tem Jesus, quem crê em Deus, quem aceita isso que Deus fez por você, tem o quê? O que o texto bíblico fala? A vida eterna. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Sabe o que a Bíblia quer dizer com essas histórias todas que tem aqui? Ó? Tem tantas histórias aqui, irmãos. Tantas histórias que você precisaria ler 3 capítulos por dia, 3 a 5 capítulos por dia, para no ano ler todas essas histórias. Sabe o que significa tudo isso? Que nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Sabe o que é isso? Que quando eu estava descobrindo lá o motivo da minha existência, na verdade, eu estava descobrindo o motivo da minha existência de passagem. Que embora eu tenha 20 anos hoje, viu como é que não é muito tempo? É só 14 anos atrás. 20 anos hoje.
Isso é insignificante ao que eu vou viver a vida eterna. Vocês entendem isso? Eu posso ter a minha vida aqui, irmãos. A Bíblia quer ensinar isso. Jesus, quando disse isso, ele quer ensinar isso para você. Embora eu tenha a minha vida aqui, o meu foco principal ao aceitar o que Jesus fez por mim, a aceitar Deus, o meu foco principal é o quê? A vida eterna. Sabe por quê? Porque tudo que tem aqui, ó, se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Vai queimar. Não vai sobrar nada. E eu disse isso pro cara, pro ateu. Vai queimar, meu amigo, vai sobrar nada. Se você está prestando vestibular para direito, seu diploma, se você for um desembargador, um advogado, um juiz, vai acabar, meu filho, vai acabar tudo. Aí eu falei assim para ele, até com um pouco de prepotência, mas eu não, se eu fazer, eu ainda não tinha o resultado de teologia, se eu passar em teologia, eu vou estar lá no céu. Eu creio em Deus. Se você crê em Deus, irmãos, se você crê no que Deus fez por você e viver isso, você está fazendo o maior investimento da sua vida. Você sabia disso? O maior investimento da sua vida não é vir do Brasil, ou do Peru, ou do Equador, ou de outro lugar do mundo, trabalhar no Japão ou trabalhar em outros lugares. Não é um investimento, o maior investimento. Não é investir nas bolsas de valores, não é apostar na Mega Sena e ganhar 50 milhões de reais. Não é isso. Não é isso. O maior investimento da sua vida não é fazer escolha certa relacionada ao seu casamento, à sua profissão, ao seu trabalho. Não é isso. É investir na vida eterna. Porque o que temos aqui hoje, um dia vai acabar. Agora eu entendo isso. Agora eu compreendo isso. Mas como ter a vida eterna? Tá, Deus deu o seu Filho para ter, para aqueles que crê, a vida eterna. E como alcançar isso? É tão bonito esse diálogo de cristão, né? É tão bonito essas histórias, essa conversinha. Mas e como ter? Como? Porque existe um processo. Embora eu vou nascer, eu vou viver para ter. Quando eu morrer, eu vou se Jesus voltar antes. Mas e como viver isso? Aí que está o problema, que muitos ficam no caminho. E a Bíblia tem histórias de pessoas fracassadas para dizer isso para mim e para você. Que nós podemos falhar também. Judas, por exemplo, discípulo de Jesus, fracassou. Fracassou. Rei Saul fracassou. Mas como fazer certinho para alcançar? Veja, a salvação, irmãos, a salvação, agora nós vamos entrar num tema dessa manhã. Nós começamos a falar sobre a Bíblia, mas na verdade eu quero falar sobre a salvação. Isso aqui só foi um pano de fundo. Não quero enrolar vocês não, tá? Isso aqui só foi eu quero falar sobre a salvação. A salvação, irmãos, é uma via de mão dupla. Não sei se vocês compreendem esse ditado. Uma via de mão dupla, ela tem ela depende de duas coisas. De duas coisas. Nós vamos ver essas duas coisas. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Nós lemos primeiramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Primeiro, nós encontramos isso de forma clara, mas não explicada nesse versículo. Nós vamos agora no capítulo 2 de Efésios 8, encontrar de forma clara e objetiva como se dá a salvação, que depende de duas coisas. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Todos encontraram? Lá no Brasil, nós vamos ensaiar aqui, eu quero que os irmãos participem também. Lá no Brasil, quando o pregador diz assim, todos encontraram, aí automaticamente as pessoas que encontraram dizem assim, amém. Amém? Então vamos de novo, vamos lá. Todos encontraram? Amém. Então nós estamos sintonizados. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8 diz assim, porque pela graça, mediante, e isso não vem de vós, é o quê? Como se dá a salvação? Primeiro, ela é dom de Deus, e por ser dom de Deus, é mediante a graça. Peraí. Primeira parte. A graça. Porque é dom de... Lembra lá que nós lemos lá,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tem o quê? Vida eterna. Salvação é vida eterna. Salvação é vida eterna. Entende? Salvação é vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, é isso que nós encontramos na Bíblia. Isso é graça, salvação oferecida gratuitamente, porque nada podemos fazer para ser salvo. Vocês estão entendendo? Primeira coisa, a salvação ela é mediante a graça de Deus, mediante o que Jesus fez por nós. Sabe esses pecados que nós cometemos? Sabe? Falando mal um do outro, desobedecendo os pais. É lá, os mandamentos, não tem lá os 10 mandamentos? Cobiçando, roubando, furtando. Eu sei que os irmãos não fazem isso, roubar e furtar. Só estou relacionando aos mandamentos de Deus. Sabe isso que nós fazemos? Esse pecado já foi pago. Na cruz, quando Jesus morreu. Jesus pagou o preço do pecado. Pecado Jesus pagou. Então, por Jesus ter efetuado o pagamento do nosso pecado, nós já temos acesso à salvação. Entende? É isso que significa graça. Jesus pagou o preço do pecado, então por estar pago, foi financiado, acabou aquela dívida, nós gratuitamente, usamos termos monetários, temos acesso à salvação. É isso que Paulo, ao escrever, estava dizendo. Porque isso é dom de Deus. Agora é mediante o quê? A fé. Lembra lá que João fala assim, para todo aquele que nele crê. Está vendo duas coisas importantes? Crer, fé. Não é a mesma coisa. Eu até estive falando aqui com os nossos amigos sobre a fé prática, né? Na carta de Tiago. Agora nós vamos entrar nessa parte. Basta crer e ter fé? Vou ensinar algumas coisas para vocês aqui. Talvez vocês nunca ouviram falar, mas os nossos amigos aqui já foram agraciados e ouviram antes de vocês. Né? A outra parte, a outra participação. Lembra? Duas coisas importantes que tem que acontecer para a salvação. Primeiro, a graça, ocorre por meio da graça. Agora, a outra coisa é por você mesmo. Lá não diz mediante a fé? Se a minha irmã não tem fé para ser salva, Jesus não pode fazer nada por ela para salvá-la. Vocês estão entendendo? Se o nosso irmão aqui não tem fé, não crê, Jesus não pode fazer nada, ele já fez. Agora depende da fé dele. Agora, dentro desse conceito da fé dele, mediante fé, existem algumas outras coisas que têm a ver com as minhas escolhas. Irmãos, fé nós não obtemos do dia para a noite. Fé nós não obtemos através, assim, ó. Tem pessoas que pensam que fé é assim. Eu li aqui uma coisa, opa, minha fé já começou a aumentar. Fui lá em cima lá. Eu tenho 80% de fé. Aí eu leio mais um pouquinho aqui, já tenho 100%. Aí amanhã 200%. Fé não é assim. O que é fé? A fé nós obtivemos por meio das escolhas que nós fazemos. Através da convivência com Deus, através da comunhão com Deus. Nós obtemos a fé. Não fique imaginando que Deus está lá do céu lá e vendo você fazer as coisas, aí ele vai, tem uma porção, tem uma cesta cheia de fé aqui e vai dando. Ó, ele fez uma coisinha, eu vou mandar fé para ele. Não é assim. A fé nós obtemos por meio do nosso relacionamento, por meio da nossa crença, por meio das nossas convicções naquilo que Deus faz em nós. Agora, isso só vai acontecer, salvação mediante a fé, através das nossas escolhas. E aqui eu vou dizer uma frase que eu disse para vocês essa manhã. Tem uma coisa que é impossível para Deus. Você já deve ter ouvido, né? Tudo é não há nada impossível para Deus. Mas tem uma coisa que é impossível para Deus, que tem a ver com a minha salvação, que tem a ver com essas duas coisas na salvação. É interferir nas suas escolhas. É interferir nas suas escolhas. Sabe qual é o problema do ateu? Não é nem tanto a fé. É uma outra coisa que leva a ter fé em Deus. É escolher não acreditar em Deus. Deus não pode interferir nas escolhas dele. Deus não pode impedi-lo de desacreditar nele mesmo, em Deus. Você também não pode, Deus não pode te salvar se você não quiser. Seu livre-arbítrio.
Deus não pode interferir nas suas escolhas. Então, sendo assim, a salvação, quando Paulo diz ali, mediante a fé, quando João diz assim, para todo aquele que nele crê, em outras palavras, ele estava dizendo assim, mediante você escolher Jesus. Você entende? As tuas escolhas estar direcionada para o que Jesus quer. Quer cumprir a tua vontade. Veja, a salvação é pela graça, já foi pago tudo. É só ser salvo. Mas a fé é pela fé. Como é isso pela fé? Mediante as escolhas. Tem gente que pensa assim, ó, eu creio na salvação, pela graça. E eu tenho fé, mas não faz nada. Entende? Tem um caminho a seguir, tem uma coisa a cumprir, que é o objetivo que Deus quer para a vida dele, para ser salvo. Mas ele fica ali parado. Não, eu já creio, eu tenho fé. Que fé é essa que não leva a ação? Nós não vimos isso no livro de Tiago essa manhã? Tem que agir, tem que mostrar. A fé prova as nossas obras, as obras provam a nossa fé. As obras são frutos da nossa fé. Se você quer ser salvo, o que eu quero dizer essa manhã para você é isso. Se você quer ser salvo, se você quer estar no céu, quer passar nesse mundo aqui, e estar no céu e ver tudo queimando, se você não quiser participar desse fim de mundo aqui e quer estar no céu, você precisa fazer uma escolha de seguir Jesus. Pela fé, você será salvo. E essa manhã você tem a oportunidade de fazer isso. Como todas as manhãs, Deus concede a nós oportunidades. Lembra que eu falei para vocês do problema na Bíblia? 3 primeiros capítulos da Bíblia relata o mundo perfeito, nos 2 primeiros, e no capítulo 3, o problema da entrada do pecado do mundo. Nos 3 últimos capítulos, nós encontramos os 2 últimos. O mundo perfeito novamente, e no capítulo anterior, no antepenúltimo capítulo, no capítulo 20, nós encontramos a eliminação do pecado que reinava nesse mundo. Agora, dentro de tudo isso, tem um texto na Bíblia, que na verdade Jesus diz isso para nós todas as manhãs, está dizendo para você nessa manhã também. Tem um texto da Bíblia, abre aí só o último texto, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Eu costumo dizer, mas é verdade, não é porque eu costumo dizer que não é verdade. Eu costumo dizer que esse texto bíblico aqui, Jesus também diz até para aqueles que escolhem nem acreditar nele. Todas as manhãs Jesus diz para essas pessoas também. Que, os ateus, por exemplo, que escolhem não acreditar em Deus, Jesus também diz esse texto bíblico todas as manhãs para essas pessoas. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo, se eu não me engano, versículo 20, diz assim. Acompanha aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, até parece que Jesus está falando sobre porta mesmo, né? Porta. Porta de passagem. Na verdade, Apocalipse está relacionando a uma figura de linguagem. Jesus está falando da porta do seu coração. Diz aqui, ó, Jesus está à porta do seu coração e batendo. O que significa isso? Ele quer entrar na sua vida. E se você permitiu, aqui diz assim, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Abrir a porta do coração, o que ele diz aqui? Eu entrarei na sua vida, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa cear? Fazer festa. Fazer festa, cear. Comemorar. Viver feliz, felicidade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se você permitir eu entrar no teu coração, que eu estou batendo, se você ouvir a minha voz batendo no teu coração, eu quero levar você para o céu e nós vamos ter festa lá no céu. É vida eterna que ele está dizendo aqui. Eu agora vou terminar a história que eu estava contando para vocês, do ateu. Um dia desses eu encontrei com ele. E quando eu falei isso com ele, essas coisas sobre o motivo da nossa existência, eu falei sobre esse texto bíblico. Embora você rejeite Deus, ele falou abertamente para mim, eu não creio em Deus e não quero que ele nem interfira na minha vida. Eu falei assim para ele não vai interferir, mas tem uma coisa que ele vai estar fazendo sempre. Até o momento da história deste mundo. Ele vai estar batendo na porta do teu coração. Isso aí você não pode proibir ele.
Ele vai estar batendo na porta do teu coração. Aí dia desses eu encontrei ele. É o Pedro. Eu encontrei o Pedro lá em São Paulo. Estive visitando uns amigos lá e encontrei ele. Eu falei, e aí, rapaz, beleza, como é que tá o curso? Ele falou assim, nossa, tá uma maravilha o curso. Ele tá fazendo direito, né? Ele passou no vestibular. Eu não passei, né? Graças a Deus. Eu não passei, ele passou no vestibular. Ele estava fazendo direito. Eu falei assim, e aí, como é que vai a sua vida profissional? Comecei a perguntar, né? A sua vida acadêmica, como é que vai? E aí eu perguntei assim para ele. Para entrar no assunto, né? A gente usa esses meios. E como é que vai a sua vida espiritual? Ele falou assim, eu creio em Deus. Eu falei, crê em Deus? Eu nem disse amém. Eu creio em Deus? Nem um susto, né? Eu falei, eu creio. Eu falei, é verdade? Você crê em Deus? Aí eu passei a mão nele, é você mesmo? É eu mesmo. Como é que foi esse negócio aí? Você até esses dias aí, quando você estava fazendo vestibular, você estava aí dizendo umas coisas para mim que não cria em Deus? Aí ele falou assim, é porque Jesus bateu na porta do meu coração e eu abri e permiti ele entrar. Jesus está batendo na porta do seu coração também nessa manhã. E todas as manhãs ele bate na porta do seu coração também. Porque ele quer habitar na sua vida, ele quer te salvar. Se esse é o desejo do seu coração, nós vamos cantar um hino agora, que fala sobre uma porta que está aberta, mas um dia vai fechar. Jesus, ou seja, vai parar de bater na porta do seu coração. Essa porta está aberta. Nós vamos cantar o número 188 do nosso cenário. Essa porta está aberta. Se você sentiu o desejo no coração de abri-la a Jesus, você fique de pé e pede para Jesus entrar no seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração. Mas um dia ele vai parar de bater. Que você possa escolher Jesus e permitir que ele entre no teu coração antes dessa porta, dele não mais bater nessa porta do seu coração. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor bate na porta do nosso coração todas as manhãs, todos os dias, até mesmo todas as horas para que o Senhor possa entrar. Agradecemos porque o Senhor está disposto a nos ouvir. Agradecemos porque o Senhor pagou o preço do pecado na cruz do Calvário. E por isso nós temos acesso à salvação de forma gratuita, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas nos ajude, Senhor Deus, a fazermos as escolhas certas, as escolhas corretas, para cumprir o Teu propósito, para assim obtermos fé, crendo nas promessas do Senhor, e assim, mediante os méritos de Cristo, sermos salvos, termos a vida eterna.
aceitamos, Senhor Deus, que a salvação é unicamente pela graça. Não podemos fazer nada, somente escolher, que é o que o Senhor não pode intervir. Nos ajude a fazer essas escolhas, de seguir Jesus e permitir que o Senhor entre pela porta do nosso coração. Abençoe esses irmãos, os nossos amigos, abençoe essa igreja, abençoe os familiares aqui representados por cada um de nós, que está nos seus países de origem, seja o Brasil, Peru, Equador, Paraguai, que seja, qualquer lugar pelo mundo tem familiar nosso aqui representado. Que o Senhor possa abençoá-los também. Abençoe as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoe aquelas pessoas que estão nesses países e agora no Brasil sofrendo com esse vírus da ebola. Que o Senhor possa confortar cada familiar ali que está passando por dificuldade. Nós oramos também em prol desse país que é alvo de tufões, de taifu, que o Senhor possa proteger as pessoas aqui, que o Senhor possa intervir, ó Pai. Por favor, Senhor Deus, nos abençoe, nos proteja, faça a Tua vontade em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.